Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E no episódio de hoje vamos falar sobre odontologia hospitalar e os desafios para implementar um curso de especialização. E está aqui conosco, então, para conversar sobre esse assunto, a presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar aqui do Conselho do CRORS, doutora Jaqueline Webster. Muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Recebemos também o nosso convidado especial de hoje, é o Dr. Mauro Gomes Trem Leite, chefe do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial e Odontologia Hospitalar do Hospital Santa Casa, aqui de Porto Alegre. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, para a gente começar conversando, né, doutora, sobre os desafios para implementar a odontologia hospitalar nos hospitais, acho que a gente tem que voltar um pouquinho e falar sobre... A odontologia hospitalar ela se tornou uma especialidade, né, da odontologia. A segunda resolução do CFO, que eu tenho aqui, do 262, de 25 de janeiro de 2024. Então, é uma especialidade nova, né, tem um pouco mais de um ano. Então, acho que a gente pode começar, então, falando sobre isso, né, doutora? Foi realmente uma grande vitória para a odontologia hospitalar. Nós que estamos na estrada desde a primeira reunião, há 15 anos atrás, onde os colegas de todo o Brasil se reuniram para começar a fomentar a ideia de um retorno, na verdade, do cirurgião dentista clínico para os hospitais, né? Para que esse paciente sistemicamente comprometido pudesse ter uma assistência adequada do ponto de vista odontológico, né? Nós tínhamos as especialidades de bucomaxilofacial já sedimentadas, a estomatologia já sedimentada, mas a gente sabe que o paciente ele é um sistema complexo, onde nem só uma patologia se instala no momento que ele está internado e sendo atendido pelos colegas médicos, né? Sempre pode acontecer uma intercorrência odontológica e estando o cirurgião dentista inserido nessa equipe multidisciplinar, a gente tem um desfecho, um prognóstico bem mais tranquilo e positivo. Neste momento, há 15 anos atrás, poucos cirurgiões dentistas ainda estavam atuando junto aos hospitais do Brasil e poucos tinham a expertise de fazer esse processo de atenção, porque ele é muito diferenciado do consultório odontológico. São muitas interfaces, né? E nós nos reunimos justamente para que a gente pudesse começar a qualificar as pessoas, só que nós não sabíamos ainda como, e ter mais profissionais cirurgiões dentistas habilitados e prontos para essa nova área de atuação. Iniciamos com a habilitação, né, doutor Mauro, e posteriormente fomos evoluindo. E neste momento eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco de como foi a entrada da odontologia hospitalar dentro da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Como o senhor vê o cirurgião dentista ali naquele espaço de atenção, né? E, enfim, que nos desse um apanhado desse processo. Foi uma caminhada longa, né? A gente convive com a odontologia hospitalar nos hospitais, pelo menos na carreira que eu tenho, há muitos anos. A gente tem agora o início da especialização, então estava estudando, vendo o retrospecto, vendo o histórico, e a gente vê que lá em 1985 a professora Eda ela já estava falando de odontologia hospitalar, já levando o dentista para fazer atendimento clínico num hospital. E isso vem evoluindo. O ano de 2000 se começou na Santa Casa um serviço de odontologia hospitalar no Hospital Santo Antônio, e a gente foi integrando esses colegas num atendimento sistêmico dos pacientes. No início, como bem disse a professora, a gente começou, éramos nós, os cirurgiões bucomaxilofaciais, que iam fazer esse atendimento nos andares, a pedido dos oncologistas, dos assistentes dos pacientes. Fazíamos o tratamento com laser, a prevenção, a remoção de dentes cariados, preparando para os tratamentos oncológicos, cardíacos, e isto foi evoluindo. Entraram os estomatologistas para fazer as avaliações, só que esse movimento a gente foi percebendo e claramente que a gente precisava um cirurgião dentista que
especialista na clínica, né, que fizesse toda a parte clínica desse paciente, mas que também pudesse conversar com a equipe multidisciplinar, que pudesse estar envolvido com esse paciente, que pudesse frequentar os rounds, se posicionar nos rounds, conversar com o cirurgião, com o médico assistente e proporcionar um atendimento mais integral nesse paciente. A gente hoje está dentro das UTIs, a gente tem um atendimento no transplante de medula óssea, nos outros transplantes, na prevenção das cirurgias, antes das cirurgias cardíacas. Então, hoje, na Santa Casa, por exemplo, que é em especial que eu estou falando aqui, nós estamos integrados praticamente em todos os hospitais. Lembrando que a Santa Casa são 9 hospitais. Eu brinco que é uma rede hospitalar. Então, o campo de atuação, o nível de complexidade que nós temos lá exige hoje do conhecimento que a gente tem, do histórico que a gente tem, da formação que a gente tem, uma equipe multidisciplinar que o dentista esteja inserido, né? Pensando na prevenção, pensando na adequação, riscos, diminuição de risco, principalmente nas UTIs, né? Os pacientes ficam entubados, prevenção de PAV. Então, a gente tem isso bem claro. E, claro, começar um curso, né, de especialização é um divisor de águas, né? Primeiro, por um reconhecimento institucional, né? Eu estou falando um histórico desde 2000, então são 25 anos que a odontologia hospitalar está integrada dentro do hospital, trabalhando. Mas como serviço, só que nós não tínhamos ainda uma formação. A gente tinha formação na cirurgia bucomaxilofacial, mas dentro do hospital, para a odontologia hospitalar ainda não. Então, a instituição reconhecer isso, para nós é um divisor de águas e mostra o significado que a odontologia traz para esses pacientes que estão no hospital. Isso, além de trazer saúde, prevenindo doença, a gente tem uma questão econômica importante, porque a gente diminui o tempo de internação desses pacientes. A gente diminui o recurso necessário que vai ser despendido para esses pacientes dentro do hospital. Então, assim, nós estamos muito felizes, gratos. Eu sou, vamos dizer assim, eu estou há 25 anos praticamente na Santa Casa, mas eu sou uma parte desse histórico dos colegas que vem trazendo a odontologia hospitalar dentro desse hospital, né, Joaquim? E eu vou lhe dizer, assim, para mim é um orgulho ver a Santa Casa os colegas iniciando este curso de especialização em odontologia hospitalar, porque uma das primeiras reuniões que nós tivemos em 2008, 2009, eu não me recordo com precisão o ano, foi feita a congregação dos colegas para começar a falar sobre odontologia hospitalar. Foi promovida pela doutora Edela Puricelli, onde nós nos reunimos e, através da expertise dela, começamos a aprender a trabalhar em conjunto em prol de um bem maior. Isso. E hoje, 20 e tantos anos depois, tu vê frutificando aquilo que nós sonhamos há anos atrás. Isso me traz, assim, muita alegria, muita felicidade, porque nós começamos como passos de bebê, assim, tu não sabe muito bem para onde tu vai, mas tu sabe que tu quer atingir um objetivo. Exato. E hoje tu vê essa classe, né, tendo maturidade de se impor, de mostrar respeitosamente a que veio e ser reconhecida pelas entidades. Exato. E isso, desse reconhecimento é que surgiu a necessidade, que vocês já pensavam lá atrás, de a gente ter um curso de formação, porque a gente precisa qualificar. E como hoje a gente tem uma especialização, uma especialidade que é nova, a gente precisa qualificar e de uma maneira correta. Então, eles vão começar a sua formação já dentro do hospital. Eles vão ter as aulas com os profissionais que atendem esses pacientes. Eles vão conhecer os protocolos da Santa Casa, do hospital. Eles vão conhecer como se portar dentro do hospital, como frequentar um ambiente cirúrgico, como evoluir um prontuário, como participar de um round, conhecer na integralidade o paciente.
A gente ter a visão, o especialista em odontologia hospitalar, ele não enxerga só o dentista em si, mas em especial o especialista em odontologia hospitalar, ele não enxerga os dentes, a boca, né? O universo dele é bem maior. É bem maior. É bem maior. Então, ele tem que estar pronto e apto para poder estar inserido nessa equipe multidisciplinar. Isso fazia muita falta. Eu me lembro, agora sendo um pouco, não dizendo a idade, mas enfim, porque dentro dessa área nós somos antigos, né? Eu me lembro que os meus primeiros passos dentro do hospital, eu adquiri esses conhecimentos, ainda tive a sorte de ter feito um estágio na Universidade Federal com a professora Edla, então eu sabia, eu fui ensinada a me portar dentro do ambiente hospitalar por ela, né, pela equipe toda da Bucofacial, que é o ambiente da Buco, né? Sim. Espero que a partir de agora a gente tenha construído o suficiente para ser o ambiente do clínico também, né? Mas eu me lembro que quando eu entrei no hospital era tudo muito diferente daquilo que eu produzia no meu consultório, não tecnicamente, porque a técnica é a mesma, mas o ambiente influencia muito a tua forma de atuar neste cenário. Então, eu olhava para os médicos e conversava com eles, que eu acho que essa foi a minha postura, no caso, me fez crescer, porque eu conversava e perguntava como fazer para o administrativo. Eu fiz estágios nas áreas do hospital por minha vontade. Eu conversei com a chefia na época, o gerente do Hospital da Criança Conceição, que foi onde eu iniciei a minha trajetória em odontologia hospitalar, e perguntei a ele, eu disse, como é que eu faço para saber como fazer? E fui aprendendo assim, até o momento que eu disse, conversei com ele, eu disse, para a gente organizar e sistematizar a odontologia hospitalar, porque ela já acontecia, Sim. mas de forma informal, assim, dentro da formalidade do processo de atenção. Eu disse para ele, eu preciso fazer o curso de gestão, eu preciso saber o que fazer. Então, eu sou muito grata a todo este processo que me instrumentalizou para os anos subsequentes, né? Doutora, só um minutinho, a senhora está saindo de costas para a câmera, a senhora consegue só se ajustar um pouquinho? Desculpe, tem que retornar? Não precisa, só para a senhora aparecer. Então, o que aconteceu foi exatamente toda essa instrumentalização. Hoje, os nossos colegas que vêm vão receber através dessa formação. E isso era uma preocupação. Lá no início, nós tínhamos a preocupação de como seria a formação, né? Porque não é uma formação que tu possa fazer de forma superficial, não é, doutor Mauro? Sim, não. E isso também queria agradecer já de antemão, né? Porque a gente tem a nossa coordenação do curso com a doutora Laís Romanato e o CRO com a comissão e a tua pessoa foi essencial para nos dar o caminho, né? Também para a gente já começar com esse especialista com um currículo adequado, inserido dentro de um sistema que é o hospital, que não afete também a carga de trabalho dentro do hospital, mas que esse profissional, quando terminar o curso dele, ele está com a formação completa para obter o título. Isso é super importante, porque a gente pensou nunca em começar algo, porque a gente tinha uma história tão grande, de tanta base de tratamento e de histórico e experiência, mas a gente queria que o curso também carregasse isso. Então, que bom que a gente já começa com essa expertise que tu podes nos dar junto com a comissão e com o conselho. E lembrando do que tu estavas falando antes, quando a gente começou, principalmente eu, o tratamento desses pacientes hospitalizados, nós fazíamos depois de fazer todo o tratamento da buco que nós tínhamos. Então, nós passávamos o dia inteiro trabalhando, me lembro que eu trabalhava 12 horas. Aí terminava o que eu tinha que fazer no hospital, aí eu pegava a maletinha do laser e ia atender os pacientes, fazer o laser necessário, tal, isso à noite. Hoje não. Hoje a equipe está o dia inteiro dentro do hospital. Eu tenho a doutora Laís mesmo, que fica dentro da UTI, do Nora Teixeira, a manhã inteira atendendo. Os demais colegas passam todos os hospitais fazendo a rotina, né? A gente tem critérios, os médicos chamam pelo prontuário, a gente recebe um chamado, a gente tem uma distribuição por agendas e esses colegas vão
atendendo esses pacientes durante o dia. Então, é um tratamento integral, de dia inteiro, noite e finais de semana. Isso é super importante. O paciente da odontologia hospitalar, ele não é uma urgência que vai nos chamar, né? Mas ele está lá esperando. O paciente que está fazendo laser, ele recebe o laser sábado, domingos, feriados. E os colegas estão lá E trabalhando. faz toda a diferença, né, doutor? Faz toda O a diferença. acompanhamento integrado, que nem o senhor falou. Doutor, falando sobre isso, a sua equipe hoje do hospital, né, da Santa Casa, aqui de Porto Alegre, conta com quantos profissionais da odontologia hospitalar? Nós temos mais de 15 colegas que se dividem em turnos e áreas, né? Nós temos colegas que atuam mais na região, na parte de transplante de medula, temos colegas que vão para as UTIs, temos a rotina que eles se distribuem em dias para poder atender todos os pacientes, também não sobrecarregar esses nossos colegas, né? E são divididos nos 9 hospitais do complexo, né, doutor? Eles não... Tem algumas equipes que atuam mais específicas em determinados hospitais, mas eles também se compartilham, porque eles têm que todos os dias ver os pacientes. A gente tem que lembrar que a Santa Casa é uma rede hospitalar, né? E 60% do atendimento da Santa Casa é SUS, né? 60% a 70%. Os outros 40% é que mantêm esse SUS. Então, esses colegas, eles atendem muitos pacientes do Sistema Único de Saúde. E é importante a gente falar que isto não é remunerado para esse colega, né? E muitos convênios também não remuneram essas consultas ambulatoriais ou as consultas dos pacientes internados. Então, isso é uma... Estive recentemente em uma conversa, uma reunião, em um dos principais convênios do Sul, né? De Porto Alegre principalmente, para discutir isso. A remuneração desses colegas. Porque quando um médico assistente chama a consultoria e nós vamos atender esse paciente, se o convênio não paga, ou tu faz a consulta sem valor, ou tu cobras do paciente. Só que é uma situação muito delicada, porque esse paciente ele está no hospital por um convênio, ele não está esperando que tenha que pagar uma consulta. Claro que se tu vai fazer um tratamento com laser, tu pode fazer a proposta do laser, alguns convênios cobrem, né? Outros não, mas é uma estrutura que a gente precisa montar. É algo que a gente precisa organizar, e isso nós estamos começando. Temos um belo avanço, tive boas notícias em relação a isso. Não é ainda para comemorar, mas é um começo. Acho que nós precisamos, como especialidade, buscar isso frente aos convênios, e o CRO e a comissão são parte disso e vão ter que estar junto com a gente, mas a gente precisa remunerar também esses colegas. Na Santa Casa, como a gente tem o Sistema Único de Saúde, já tem uma carga de trabalho bem grande, que eu falo para eles, e conversar com qualquer um dos meus colegas que fazem odontologia hospitalar, é propósito. Eles têm propósito. Primeiro, de atender esses pacientes. Eles sabem o diferencial que eles fazem no tratamento. Eles amam a especialidade. É incrível, né? Porque a odontologia hospitalar, ela tem as suas tristezas, né? Já que ela tem as suas tristezas, porque tu lida com um paciente, muitas vezes um paciente em cuidados paliativos, que tu está dando só um conforto para o final de vida desse paciente, mas também tem muitas alegrias, porque os pacientes, hoje em dia, eles têm muita cura. Eu sempre digo que o paciente é diferente, porque ele é sistemicamente comprometido, ele é um paciente fragilizado, mas o profissional que busca essa área, ele também é um profissional diferente do ponto de vista de entrega, né? Porque a entrega que tu tem que ter, ela tem que ser total. Tu sabes que vais passar por dificuldades, porque é uma especialidade ainda nova em implementação, ainda conquistando espaços, né? O financiamento é o calcanhar de Aquiles da odontologia hospitalar hoje, é o financiamento. Uma vez nós pensávamos que era a qualificação do profissional,
que eram profissionais que quisessem, se dispusessem a atuar com esse tipo de paciente, né? E que se dispusesse a mudar a sua mente para o tipo de processo de atenção. Mas hoje, especificamente, o calcanhar de Aquiles está no financiamento, pois a gente sabe, quem já trabalhou em gestão, e tu está bem atuante na gestão hoje, que através do financiamento as portas se abrem. Não é que as instituições não entendam o diferencial que o profissional faz, mas as instituições têm que se manter. Com certeza. Né? Elas precisam que o processo de atenção seja viabilizado economicamente, é uma viabilização econômica. E a gente não pode tirar, uma das possibilidades de financiamento seria colocar o atendimento na conta hospitalar ou na diária do paciente. Só que esse é um valor já negociado do hospital. Então, tu está se tirando do hospital um valor que já é negociado para o hospital. Na verdade, o que a gente precisa é incluir essa consulta, essa avaliação como um pagamento. E no Sistema Único de Saúde, nós temos a grande dificuldade que é a odontologia se encaixa na atenção primária à saúde, basicamente, e o centro de especialidade ali numa certa complexidade. Mas a odontologia hospitalar já é um outro nível de atenção e existe uma dificuldade de entrar neste processo de discussão, né? Não é da rede básica, é sim do nível hospitalar. E aí a dificuldade está em conseguir o financiamento, também a inserção dos códigos para o financiamento. Então, é um processo que há muitos anos a gente já vem tentando discutir, implementar. Tivemos avanços e isso a gente não pode nos furtar a falar, porque nós fizemos avanços, nós figuramos, existe uma busca de financiamento onde o Conselho Federal, o Conselho Estadual entra de forma bem pungente neste processo, mas a gente não pode parar, né? Porque os avanços, para quem está na ponta trabalhando, ainda são pequenos, perto da necessidade do paciente. Então, nós precisamos realmente juntar os hospitais, e esta é uma ideia que nós temos aqui já de conversar com os gestores dos hospitais, e já te convido de antemão, para que a gente possa fazer um grupo de trabalho, que a gente possa fazer essas discussões em conjunto, porque nesses anos todos eu já percebi que juntos nós somos sempre mais fortes. Com certeza, e o principal é mostrar evidências. Então, o que a gente tem feito, o trabalho que a gente tem feito de base na Santa Casa é dar a evidência. Então, hoje, a gente conseguiu, junto à qualidade da Santa Casa, montar os BIs de atendimento. Todos os atendimentos passam por um chamado, um chamado de consultoria. Então, isso é registrado como um pedido. Então, a gente está montando os números, né, para mostrar o quanto a gente tem de atendimento, quanto a gente tem de resultado. Isso é muito importante. Exato. E recentemente foi chamado em uma das UTIs a equipe de odontologia hospitalar para fazer um projeto para expandir esse atendimento para todas as UTIs. Porque foi visto que na UTI onde a odontologia estava presente, o número de infecções foi muito menor. E a única coisa diferente que eles tinham dos outros era a questão da odontologia. Então, isso vai, para nós, ser Isso vem, um diferencial. Vem ao encontro de alguns momentos que eu tive no Ministério da Saúde. Eu já fiz algumas consultorias, assim, e dentro do processo, um dos projetos que eu elenquei foi a criação da série histórica. Né? A criação de quantos atendimentos se faz, o que isso impacta no processo de atenção e também economicamente em prol da instituição. Enquanto nós não tivermos esses dados bem sedimentados, fica difícil tu conseguir algum tipo de financiamento. Eu sempre digo, é como a criança que vai falar com o pai. Pai, eu quero um aumento de mesada de tanto porque eu preciso. Porque eu preciso. Não, mas tu precisa por quê, meu filho?
me justifica, né? Exatamente. Ah, porque é o lanche da escola, é tanto, porque isso, porque aquilo. Então, no momento em que tu mostra uma base sólida para a tua solicitação, ela tem mais possibilidade de ser atendida. E isto é um trabalho conjunto que nós precisamos fomentar e realizar. Porque não adianta só tu fazer o projeto, tu precisa desses números. Eu fiz uma época... 2019, se não me engano, a gente fez 2020, a gente fez um levantamento de quanto impactava positivamente na economia do Hospital Odontologia Hospitalar. E o impacto dentro daquilo que nós gastávamos, ao que nós economizávamos era muito maior. Ah, sem dúvida. Né? Uma pena que isso se perde, a gente precisa que isso continue, tenha continuidade e em cada momento que nós possamos divulgar e possamos defender essa ideia, os números estejam atuais e estejam prontos para que a gente possa então pleitear. E isso é bem importante, como tu atuaste também na gestão, a gente estando inserido na gestão, isso abre portas, Muitas. né, até de conhecer as pessoas certas para conversar. Abrem portas que te possibilitam que tu vá conseguindo ganhar coisas e poder, principalmente, mostrar para pessoas o valor. Né? Hoje o hospital, a saúde, é geração de valor. Né? O que nós vamos dar de valor? Né? Nós passamos agora pela experiência do paciente na Santa Casa. Santa Casa culturalmente fez uma revolução. Tivemos uma revolução inicialmente arquitetônica e estrutural, com uma construção de um hospital novo. A área, quem vai hoje na Santa Casa praticamente não reconhece a Santa Casa de 5 anos atrás. Sim, eu estive lá. É muito diferente, é um hospital de primeiro mundo, mas também a gente precisava trazer essa cultura para os pacientes, para os profissionais. Então, essa cultura toda está mudando e nós estamos entrando nesse barco. Né? Porque a odontologia hospitalar gera valor. Valor como experiência para o paciente, como melhora da saúde e redução de custos. E isso é o nosso moeda, né? O que a gente tem para levar para esses entes que são os financiadores, tanto o público quanto o privado. E agora formando profissionais já com esta visão. Exatamente. Que isso agrega muito valor à classe odontológica, né? Aos pacientes com certeza, mas à classe. Porque tu forma profissionais já com uma visão atualizada e progressista da odontologia hospitalar. Com certeza. E como é que vocês fizeram essa formação, Dr. Mauro? Porque tem que ter uma instituição que seja parceira, né? Uma instituição Sim. de ensino. Sim, a Santa Casa ela tem uma parceria com a La Salle. A La Salle. Isso. E a La Salle tem vários cursos em conjunto com a Santa Casa, tanto na enfermagem, formação dos técnicos, e a gente também inseriu junto a odontologia hospitalar. Isso sob a liderança do professor Calil, Dr. Antônio Calil, diretor médico. Tem a Roberta Almeida também, que é a gerente de ensino. Então, se abriram as portas para que a gente conseguisse realizar esse sonho, que começou lá com a doutora Edla, passou por vários colegas. A doutora Edla segue firme lá, tanto que ela vai nos dar a aula inaugural do curso. Olha que bacana. Isso, é uma honra recebê-la lá para os alunos conhecerem e também conhecerem esse histórico, né? E aí a gente conseguiu tornar isso realidade. Eu digo que, como eu estava falando antes, a questão do estar na gestão, isso abre portas. Então a gente conseguiu falar com as pessoas certas, conseguimos, a liderança hoje é muito mais do que tu impor alguma coisa, mas tirar os obstáculos para que os colegas consigam fazer as coisas. Então, permitir que os sonhos sejam realizados, né? A gente não vai conseguir sozinho. Não tem braço para tudo, né? Não tem. A gente tem muita coisa para fazer. E a gente faz muita coisa. E o que eu penso assim, eu preciso que os meus colegas cresçam, apareçam, sejam maduros o suficiente para tocar as coisas que a gente sonha e que eles sonham, porque nós estamos nesse momento agora.
Eu estou na chefia do serviço, eu estou na coordenação do segmento cirúrgico, mas num futuro próximo eles serão. Então eles têm que estar aptos, têm que conhecer a política, com quem conversar, como conversar, fazer o crescimento. E isso, graças a Deus, eu tenho uma equipe coesa na Santa Casa que toca o serviço tanto no Sistema Único de Saúde, tanto com a odontologia hospitalar. Os meus colegas são muito bons, são pessoas éticas, trabalhadoras, têm propósito, e é o que eu vejo. É o que eu vejo. Formação, a gente vai conseguindo, a gente vai crescendo, a gente vai estudando, vai formando. Mas tu tendo ética, tendo um propósito, sendo dedicado, o crescimento deles está aí na frente. E é isso que a gente quer. Para nós é sempre um orgulho e é sempre é muito gratificante ver os colegas cirurgiões dentistas ocupando espaços de gestão. Porque só assim a visão do lado da odontologia se insere dentro do contexto de gerir uma instituição como um hospital, Sim. como um complexo hospitalar, enfim. E ali mostra o potencial do cirurgião dentista como gestor, né? Como o grande administrador dentro de um processo, mas para além disso, existe uma forma também de mostrar a odontologia com a visão de um cirurgião dentista. A gestão do segmento cirúrgico, inicialmente, não vou dizer que eu não estava me preparando. Eu estava me preparando para a gestão. Estava estudando, fazendo cursos e tal, e tanto que fui visualizado pela direção para assumir um cargo desse. Mas no início, como a gente está acostumado, o hospital é para médicos, né? E o segmento cirúrgico são os médicos, né? Então, toda reunião eu entrava e dizia, são cirurgiões. Porque nós temos os cirurgiões bucomaxilofaciais que são dentistas. Não eram só os médicos, né? Então, eu sempre corrigia. Os cirurgiões, até que hoje eles já falam cirurgiões, né? Então, ou às vezes se corrigem. Porque um dos hospitais, a cirurgia bucomaxilofacial representa pelo menos, é a segunda que mais tem volume dentro do hospital, em cirurgias. Um dos hospitais da Santa Casa. Então, assim, tem um volume muito grande, é representativo financeiramente para a Santa Casa. E nós estamos inseridos. E aí, claro, tu estás inserido nessa gestão, permite que eles olhem o dentista ali, vejam, né? Tu estás nas reuniões com a direção semanalmente, tu estás nas reuniões com a gerência do controle de infecção, as gerências dos hospitais, tu estás com as pessoas que gerem o hospital diariamente. Então, eles estão te vendo e em cada momento que é possível, a gente leva o nosso lado, obviamente, sempre não usando o cargo, mas mostrando, podendo levar o que a gente faz para eles. E eu falo que os profissionais da odontologia que já entram dentro do hospital para fazer assistência já não são muitos, assim, não tem que ter todo... Agora, para fazer gestão, então, são raríssimos. E que ocupam os espaços e que podem dizer que tem no seu currículo que esses espaços foram ocupados e que executou o seu trabalho com dedicação, boa vontade e proatividade, mais raros ainda. Né? O que a gente quer é que sejam mais, Eu né? queria que fosse frequente, só que aí a gente esbarra um pouco na formação do cirurgião dentista, né? Porque são iniciativas individuais, não é ainda uma formação coletiva com a visão deste nicho de atuação. E ainda são poucos os cargos possíveis dentro de um hospital, né? Porque muitos dos cargos exigem a formação em medicina, né? Um diretor médico, um diretor técnico. Tem algumas áreas que a necessidade de ser médico, mas tem outras que não. E essas a gente pode ocupar e contribuir. Muito mais que a gente tem hoje... gerentes que são advogados, são as enfermeiras, né, que praticamente tocam o hospital, fisioterapeutas. A gente tem várias áreas que atuam também na gestão. Por que a odontologia não? É muito mais nosso do que do hospital. Exatamente. Então, nós temos que nos apresentar,
mostrar a nossa qualidade, o que a gente pode contribuir, ampliar a visão. A doutora Eda diz que a gente tem que sair do nosso universo da cavidade bucal e olhar para o todo, né? Então, tem que olhar para o todo. E, principalmente, o dentista é muito de consultório, né? O dentista trabalha para si. Esse é um entrave. Ele trabalha para si, ele fica naquela sala, ele não convive com os outros diariamente, como os médicos que estão dentro do hospital circulando, os cirurgiões que estão dentro do bloco cirúrgico. O bucomaxilofacial ele ainda tem essa abordagem maior, mas o dentista, normalmente, ele está no consultório. A gente precisa sair do universo dentro do consultório, ir para as associações, discutir, conversar e ampliar esse olhar para a odontologia. Exatamente. Até porque nós precisamos ampliar, porque nós somos muitos, nós temos que ocupar outros cargos também, né? Exatamente. E só através do convívio, através de saber como as coisas estão acontecendo, saber como no Brasil as coisas estão acontecendo, para que lado as coisas estão andando, estão se mostrando viáveis, né? E ali se inserir. Se tu ficar fechado no teu mundo do consultório, é mais fácil. Porque ali tu tem autonomia e domínio dos teus processos, enfim. Mas em termos de classe, talvez experimentar um pouco, pode gostar, né? Eu acho que eu sempre penso, o que eu vou deixar para uma geração futura, né? Como eu convivo muito com a turma que está entrando, os novos cirurgiões, a gente acredita, assim, e eu falo da doutora Eda porque ela é a nossa referência, né? Mas a formação do cirurgião com uma forma de espiral, né? Termina a residência, termina a especialização, mas tu não está pronto. Não. Tu vai aprendendo. Tem cirurgias que tu nunca fez, que tu vai começando a auxiliar, depois tu vai fazer uma parte, depois tu vai ter autonomia para fazer, e tu vai fazendo essa formação. Então a gente convive com esses jovens. E jovens muito bons, com uma carreira Que vão se construir ainda. que tem que construir, só que eles também precisam de tempo para construir. E hoje o que parece é que não tem esse tempo. A internet, as mídias, ela exige desses jovens que eles já tenham sucesso na formatura. Então, porque eles se formam e já tem que estar no Instagram como profissional de sucesso. E o sucesso, antes, acho que quando a gente se formou, eram 10 anos. 10 anos. Exatamente. Hoje é mais, né? Só que a exigência é que seja antes. Então, isso frustra. Tanto que hoje nós temos colegas que trocam de profissão, que era coisa raríssima na odontologia, mudar de profissão, né? E hoje em dia ocorre com mais frequência. Hoje ocorre. E isso que eu trabalho hoje, o meu propósito é fazer um esteio para que essa turma que venha e esteja vindo tenha onde trabalhar, ocupem os lugares. Não é falsa modéstia, mas eu não trabalho para mim. E eu, às vezes, até me culpo com isso, porque eu acabo largando umas coisas. Mas eu trabalho para toda essa negociação, às vezes, porque eu até não faço diretamente, hoje, tanto atendimento no andar. Eu tenho a equipe, mas eu trabalho para que eles ganhem. Eu trabalho para que eles tenham resultado. Eu trabalho para que eles tenham os números. Eu trabalho que eles sejam financiados pelo convênio, pelo Sistema Único de Saúde. E isso vai... eu trabalho para que eles também não acham que estejam dividindo. Sim. Porque eles não estão se dividindo. Eles são poucos. Se eu digo 16, se eu digo 20, são poucos. Na Santa Casa, precisaríamos 100 para atender, se nós fôssemos atender toda a Santa Casa. Então, o que nós precisamos, como classe, e aí a formação vem para isso, para a gente ter gente qualificada para poder ocupar esse espaço, e nós temos muitos financiados, ganhando seu dinheiro, trazendo o resultado do paciente, sendo inserido na clínica junto com a equipe. E esse é o nosso objetivo. Nós precisamos encerrar, doutora, mas a senhora quer fazer algum comentário antes da gente encerrar o nosso papo de dentista de hoje? Não, eu só posso agradecer ao doutor Mauro pela presença, porque muito nos honra, né? É um projeto que eu tinha há tempo já, só me faltavam espaço para a realização, e agora nós vamos fazer. Está convidado para retornar aqui quantas vezes Será um prazer. quiser.
porque a sua expertise e a sua história como profissional agrega e traz valor ao nosso processo aqui. E a gente precisa de gestores, de profissionais bem qualificados para que a odontologia hospitalar seja cada vez mais valorizada e inserida com um único propósito, de atender as pessoas. Porque nada vale, né, buscar inserir um profissional se o projeto dele não seja ser empático, ser capaz de trazer conforto, bom atendimento e uma boa praxis para o nosso paciente. Porque independente de ele ser sistemicamente comprometido ou de ele bater na porta do teu consultório, ele é o objetivo que faz a gente levantar e trabalhar. É trazer conforto, trazer bem-estar e trazer saúde para as pessoas que a gente atende. Perfeito, é isso mesmo. Eu agradeço o convite, fico muito honrado de estar aqui no nosso conselho, participando dessa conversa e de um tema que nos motiva muito, é motivo de alegria. E complementando o que tu falaste muito bem do paciente, o paciente é o nosso propósito. Exatamente. Propósito de trazer saúde para esse paciente. Trazer que ele tenha uma solução na sua vida de maneira confortável. A nossa missão, nosso propósito é olhar para o paciente com empatia, com amor, com qualidade, com técnica e trazer para ele um conforto. Que ele passe por todo esse processo que ele está passando, que é a internação hospitalar, que não é uma coisa legal, mas que seja confortável, que seja melhor, que ele tenha uma experiência positiva, que seja uma experiência que ele leve para casa e dizer, eu fui atendido por um dentista. Isso foi muito diferente. Isso fez a diferença. Isso fez toda a diferença para mim na minha internação. E esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Doutor Mauro, muito obrigada. Volte sempre, a casa é sua. Seja muito bem-vindo. Doutora Jaqueline, presidente da nossa comissão de odontologia hospitalar aqui do CRO. Seja muito bem-vinda também. Volte sempre. E você aí de casa, fique por dentro de todos os nossos papos de dentista. Então, te inscreve aqui no sininho, te inscreve aqui no canal, ative o sininho e não perca nenhum Papo de Dentista, o podcast do CRORS. Lá no Instagram você acompanha todas as novidades, as informações aqui da Torquia Gaúcha. Segue a gente lá no @CRORS Conselho. E no site, no www.crors.org.br, você encontra todas as facilidades para o seu atendimento. Muito obrigada e até o próximo Papo de Dentista.